O novo filme de Dragon Ball Super Super Heroes foi insano. O Cell Max poderia facilmente ser equiparado ao Broly em questão de brutalidade, porque o maluco ali tava imparável, ele tava doido, qualquer um que entrasse no caminho dele ali, o maluco ia neutralizar. E galera, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o Cell Max, o poder dele, o que o tornava imperfeito de verdade, comentar sobre essa questão porque tem muita gente que acredita que o Cell Max possui a forma perfeita dele, e eu vou explicar o porquê eu acho que ele não possui. Porque talvez o mangá pode vir com uma explicação diferente, dando a real certeza. Porque o filme também nos trouxe muitas coisas interessantes, como também nos trouxe muitas dúvidas. E esse vídeo eu literalmente não roteirizei ele. Eu separei ele por tópicos para poder ficar organizado. Porque eu resolvi optar por não escrever nenhum roteiro, para poder dar minha opinião livremente sobre o que eu acho sobre o nível do poder atual do Cell Max. Meu Deus, minha língua tá enrolando aqui. Então é literalmente isso. Tá sendo um pouquinho complicado. Essa já deve ser minha 30ª gravação, mas vamos ver no que dá. Então galera, eu já peço que vocês deixem o seu like para poder dar um apoio no canal, porque esse vídeo aqui tá bem complicadinho fazer. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreve para fazer parte dessa família, que eu vou estar tentando sempre trazer vídeos de Dragon Ball. Então dito isso, vamos nessa. Bom galera, agora a gente vai entrar na parte de nível de poder. O Cell Max com certeza foi projetado para superar o Goku e Vegeta, disso a gente não tem dúvida, nos auges deles, ou seja, o instinto superior e o Ultra Ego. Mas o que eu não concordo muito é na questão ali do Ultra Ego, porque o Goku e o Vegeta, quando lutaram pela primeira vez, eles tiveram seu primeiro confronto, o Makijero viu aquela luta. E ele se baseou nisso para poder criar os androides deles, tipo naquele nível de poder que o Goku mostrou ali para poder vencer o Vegeta ali no X1. Então, tipo, ele se baseou naquele nível de poder para criar os androides mais poderosos ali. E o Piccolo mesmo, Vegeta, olha eu ia falando errado. E o Piccolo, ele mesmo comenta com o Dr. Makijero que esse foi o maior erro dele. Tipo, o cara se baseou só nessa luta, não viu como foi a luta do Goku contra o Freeza em Namekusei, então ele não fazia ideia do que era o nível de um Super Saiyajin. Me baseando nisso, agora em Dragon Ball Super, o Goku veio, né, teve a luta dele contra o Moro na Terra. Ele e o Vegeta, eles lutaram na Terra. O Goku ativou o seu instinto superior ali completo, deu uma boa humilhada no Moro, foi uma luta insana. Só que ele pode muito bem ter colocado um drone, que eles podem adaptar depois mais pra frente na obra. Ele pode ter colocado um drone ali para poder monitorar os feitos do Goku, o que o Goku ia fazer, visto que esse androide foi criado para poder superar o nível dele. Então ele ficava ali monitorando tudo que o Goku fazia e acabou pegando esse feito que aconteceu na Terra. Pegou ali também as lutas dos Guerreiros Z contra os bandidos que o Moro tinha libertado e tudo aquilo mais, só acrescentando ali nos cálculos dele para a criação do androide ali que ia superar até mesmo o céu perfeito que o Dr. Makijero criou. Isso era o que o Dr. Hido queria. Aí tipo, em tudo isso acontecendo, ele pegou os dados do Goku com o instinto superior completo para poder infundir na base dele ali de criar o androide perfeito, no caso o Cell Max. Porém agora na saga Granola, eu não acho que ele conseguiu criar um drone, o Dr. Hido não conseguiu criar um drone para poder acompanhar o Goku e Vegeta no que aconteceu ali na saga do Granola, onde rolou toda aquela treta e o Vegeta mostrou ali ter o Ultra Ego dele. Então acho que essa parte ele não pegou. Mas só pelo fato dele ter pego ali as características do instinto superior enquanto o Goku demonstrou na Terra, já é o suficiente para deixar o Cell Max ali um nível de poder muito, mas muito alto mesmo. Só que tem aquela questão da profecia do peixe oráculo, que sempre vai surgir um guerreiro mais forte no universo, assim como foi com o Granola, depois foi com o Gas, depois chegou o Frieza Black humilhando todo mundo. Então, tipo, o cara literalmente estava insano. O Goku e o Vegeta agora vão ter que treinar bastante para poder suprir essa diferença de poder, né?
Então, seguindo a profecia do peixe oráculo que ele tinha profetizado, vai aparecer um guerreiro mais forte do universo. Mas segundo o que o Whis explicou ali, depois da aparição do Black Frieza... Gente, minha dicção! Aí depois da aparição do Black Frieza, ele disse o seguinte: ele disse que a qualquer momento no universo estava sujeito ali a aparecer um mais poderoso do universo. Um guerreiro treina ali por muito tempo com o objetivo simplesmente de ficar mais forte, adquire uma nova transformação e ele pode ser o mais forte do universo. O que eles também enganjaram agora na obra é que, tipo, qualquer guerreiro pode ter acesso ali às esferas do dragão. No caso do Goku Black ali, que ele deu o jeito dele para poder ter acesso também às super esferas do dragão, para poder fazer o pedido dele de ter um corpo imortal. Então, tipo, o outro ter o corpo do Goku. Então, tipo, tudo isso abriu um leque de possibilidades. Poxa, pode chegar um guerreiro uma hora e pedir para ser o mais forte do universo ali com as esferas do dragão. Tudo bem que ele vai enfrentar um preço muito grande, ele vai. Mas só nesse período aí o cara já vai ter um poder insano para poder concluir qualquer objetivo dele. E também ir em um dragão mais poderoso como o das super esferas, porque o das super esferas ele não tem nenhuma restrição. Então pensa bem, um guerreiro chega lá, pô, eu quero ser o mais forte do universo. Qual que é o custo? Nenhum, porque é o dragão mais top de todos ali, o mais top de linha. Então ele não vai te dar uma restrição para você ser o mais forte do universo. Você pode superar deuses da destruição e se ele herdar até mesmo anjos, porque parece que ele pode realizar qualquer tipo de desejo. É um poder ali muito grande. As super esferas não podem cair em mãos erradas não, senão já viu. Então, tipo, isso abriu um leque de possibilidades de que sempre pode surgir um guerreiro mais forte. Agora o Black Frieza. Então o que acontece? Com a criação do Cell Max, por ele ser um ser orgânico, um ser vivo, eu acho... Lembrando, galera, eu tô aqui usando uma parte análise, de acordo com o que acontece ali na obra, / teoria. Eu também tô teorizando algumas coisas e eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre. Comentem aí. Seguindo essa profecia do peixe oráculo que nos foi mostrado na obra, o Cell Max é um ser vivo. Então ele pode sim, como criação, mostrando um alto nível de poder ali, ele pode sim se mostrar ser o mais forte do universo. Ele pode sim se enquadrar nesse tópico de ser o guerreiro mais forte do universo. Então como ele surge agora, com esse novo poder ali incontrolável, ele pode ter acessado o nível de poder de mais forte do universo de acordo com a profecia do peixe oráculo. Depois logo após veio o Piccolo. Mas o Piccolo ali não aguentou muita trocação com o Cell Max ali. E ele acabou sendo quase derrotado ali, quase morto, né? Porque ele ainda estava forte o suficiente para poder resistir bastante ali ao Cell Max. E o Gohan, vendo tudo aquilo, ele desperta todo o poder oculto dele lá e fica naquela transformação foda que ali parece um Super Saiyajin 2. É uma referência clara ao Super Saiyajin 2. Porque naquele atual nível, quando o Gohan era um Super Saiyajin 2, ele superava todo mundo ali da saga Z. Então talvez seja uma referência sobre o nível atual de poder do Gohan. Mas ainda vamos ver o que o mangá vai ali tá mostrando pra gente poder tirar uma conclusão mais exata. Mas voltando a todo esse lance da profecia... Então, basicamente, o Cell Max, de acordo com essa profecia do peixe oráculo, ele se enquadra como um ser vivo. Eu penso, porque ele também é um androide orgânico ali, no final das contas, já que ele também vai possuir ali as células de outros guerreiros. Eu só não entendi muito bem porque ele não apresentou o fator de regeneração, já que basicamente era para ele também carregar as células de um Namekuseidin, porque o androide lá destruiu o braço dele completamente, né? E ele não conseguiu regenerar. Talvez a destruição foi tão grande ali que acabou atrapalhando as células dele ali para ele não se regenerar. Tanto que a gente viu ali que o braço dele ficou com aquele efeito meio embranquiçado, né? Meio cinza. Então, tipo assim, com certeza causou minha dicção de novo, ó. Com certeza causou um dano muito grave que poderia levar à morte do Cell Max se aquele ataque fosse diretamente na cabeça dele. Mas ele ali se protegeu, se defendeu. Então, com todo esse lance do núcleo, dá pra gente entender que ele realmente possui células de outros guerreiros. E em nível de brutalidade, ele mostrou ali ter um nível de poder até mais poderoso que o Broly. O que é que eu usei em comparação?
quando o Broly estava no modo Ikari, ele fez uma esfera, eu vou ver se eu consigo achar a imagem, literalmente desse tamanho. Ele criou uma esfera de energia desse tamanho para poder utilizar contra o Goku e o Vegeta. E parece que eles não se defenderam, eles esquivaram, saíram fora do tamanho da esfera. E não foi uma esfera considerada de nível para poder destruir toda a Terra. E ele estava descontrolado, então ele não ia medir o nível da consequência. Ah, será que eu vou destruir esse planeta? Não, o cara perdeu o controle, ele queria destruir tudo e todos e bum. Então ele criou aquela esfera gigantesca de energia. E o Cell Max simplesmente cria essa esfera de energia, que fica maior, maior e maior. E aí, tipo, o bicho literalmente apresentou, só por essa característica, o cara criar uma esfera de energia condensada ali tão grande que aquilo com certeza poderia literalmente destruir o planeta inteiro. Ele demonstrou ali ter um nível de poder nesse quesito muito mais poderoso que o Broly do filme Dragon Ball Super Super Broly. Não tô considerando o Broly atualmente, galera, porque ele com certeza tá treinando lá no planeta do Bills, tá aprendendo o controle de energia, que é muito importante. O Vegeta mesmo na saga Moro mostrou isso, quando ele aprendeu ali o controle do espírito dele, que também influencia no Ki. Pô, ele foi soltar só uma rajadinha de leve ali de poder no maluco ali e quase acabou com ele, tá ligado? Foi maior do que ele esperava. Então quando se tem um controle sobre a sua energia, naturalmente o seu poder ali aumenta. Então com certeza o Broly vai chegar na obra muito mais poderoso ali do que no filme. Mas com controle, né? Espero. senão vai rolar, senão quem vai segurar o maluco, né? O maluco já vai ter o controle de energia ali que já bufa o poder dele. Se ele perder o controle de novo, acabou pra todo mundo. Então, literalmente, é isso. Aí o Broly aparece, né? Com seu controle de energia absurdo, solando todo mundo. E ao mesmo tempo com seu descontrole de energia, né? Porque o cara quer destruir tudo e todos. E aí só o Gohan é capaz de parar ele. Seria bem brabo, hein? O que vocês acham? Uma batalha do Broly versus o Gohan. Não seria bem da hora? Comenta aí. Mas tipo, agora o Cell Max criou essa esfera de energia gigantesca que poderia simplesmente destruir toda a Terra ali com uma mão só, tipo, nem parece que ele fez tanto esforço para poder criar uma esfera daquele nível, tá ligado? Se o Broly fosse criar uma energia no mesmo nível, com certeza o cara teria muito esforço, porque foi uma energia muito maior do que a que o Broly criou. Então, tipo, em nível de poder ali, com certeza o Cell Max demonstrou possuir um nível maior de poder do que o Broly nesse filme. Tanto que a esfera de energia que ele criou não poderia se chocar com a Terra. O Makanko Sampo do Gohan ali neutralizou o ataque dele antes de destruir a testa do Cell Max e mandar ele de F. Então talvez se aquela energia ali pegasse na Terra, a Terra poderia muito bem ir de base fácil. E agora a gente entra na parte não é perfeito. Galera, apesar de tudo o Cell Max não é perfeito. Eu recebi alguns comentários de pessoas falando, a galera comentando que o Cell Max tem ali a forma perfeita dele. Tanto que o Dr. Rido chegou a comentar que o Cell Max é mais poderoso que Broly. E muitos acham que ele poderia estar mencionando ali a forma completa do Cell Max. Mas eu acredito que o Cell Max não tenha uma forma completa. Se você tem uma opinião contrária e você acha que ele possui uma forma completa, comenta aí por que você acha que ele tem a forma completa e através do que seria possível ele adquirir essa forma completa. Eu tenho duas possibilidades das quais ele não poderia ter a forma completa e da qual ele poderia ter a forma completa. Então agora a gente vai pela parte de não poderia ter a forma completa. Bom, a cauda do Cell Max é muito diferente Meu Deus, minha dicção de novo. Do que a cauda do Cell Max. Oi, gente, aí eu me enrolei. A cauda do Cell, ela é diferente da do Cell Max, porque a cauda do Cell, ela visa absorver a energia do usuário, como também absorver o usuário literalmente, como ele fez com o Android 18 e com o Android 17. O foco dele ali era ser o ser mais poderoso, ser perfeito ali realmente. Então, na imagem do Dr. Makijero ali, se ele absorvesse os dois, ele seria a criação perfeita, porque a soma de poder dos três seria ali exponencial, né? Superando ali o nível de poder tanto de um Super Saiyajin como de Ultra Super Saiyajin, fazendo um guerreiro ali ter que utilizar os níveis de um Super Saiyajin 2, como foi no caso do Gohan. Só que o Cell Max, ele mostra uma cauda ali que é
basicamente para avisar ali o designer da brutalidade do personagem, que parece ali que é para esmagar o usuário. Ela não tem nenhuma característica para poder absorver alguma coisa, para poder tirar a energia dela. Então, através disso, eu cheguei à conclusão de que o Cell Max não tem uma forma perfeita. Quando o Dr. Rido mencionou que o Android dele não estava perfeito, era devido à sua falta de controle, porque para ser um Android perfeito, ele teria ali que ter noção lógica do que ele está fazendo, sabe? Técnicas de combate ele teria que ter, utilizar o poder. Se ele vira um guerreiro descontrolado que quer destruir tudo, até mesmo o próprio criador dele, então tipo assim, deixa de ser uma criação perfeita. Então esses defeitos dele que ele mencionou é que o tornam imperfeito, não mencionando que ele possuía uma forma perfeita como a do Cell de Dragon Ball Z. Agora, a segunda parte que talvez ele possa possuir uma forma perfeita seria o seguinte: a gente viu em Dragon Ball Z que quando o Cell ameaçou explodir tudo ali, ele tava ali já no segundo estágio dele, que é o mesmo estágio que esse Cell Max apresenta ter no designer dele. É o seguinte: ele ameaça destruir tudo e o Goku teleporta ele lá pro planeta do Sr. Kaiô e ele explode. Só sobrou o pedacinho daquela massa cerebral dele intacta. Então ele regenerou e voltou para a Terra. Quando ele regenerou, a gente viu que ele estava ali pondo uma baita pressão em todos os guerreiros, inclusive no Gohan. E outra surpresa pra gente: na aura dele tinha vários raios, características exclusivas naquela época do Super Saiyajin 2. Então basicamente o Cell atingiu o nível de Super Saiyajin 2. Com certeza isso foi o buff alto que ele recebeu do Zenkai devido ao tamanho dano que ele sofreu com aquela explosão, mais a regeneração que ele teve ali, porque ele não só voltou de uma literalmente quase morte, como ele literalmente também morreu, né? Que o corpo dele foi destruído, só sobrou aquela célula cerebral dele depois que ele se regenerou. Então o cara literalmente morreu ali, entre aspas. Mas foi uma coisa bem absurda. Então basicamente para uma coisa absurda dessas, o Zenkai dele deve ter dado uma resposta absurda, já que ele possuía células de Saiyajin ali no corpo dele. Então o buff do Zenkai que ele teve foi tão grande que ele já ficou na forma perfeita ali e parecia que já apresentava os poderes de um Super Saiyajin 2. O Gohan só superou ele porque o Gohan literalmente tem um poder oculto inexplicável. Mas então, levando em consideração que talvez o Cell Max tenha as células de Saiyajin nele também, e ele tenha feito uma má utilização desse poder, então basicamente ele poderia sim ter o Zenkai. Ele fez uma má utilização ali dos poderes dele por causa da falta de controle, então ele não usou um Super Saiyajin, nem nada do tipo. Então, tipo, com o Zenkai, se ele tivesse passado ali por uma quase morte, ele evoluiria ali para a forma perfeita. Mas por causa dessa falta de controle dele, não dá pra gente admitir se ele teria ali uma racionalidade após atingir essa forma perfeita. Com certeza ele seria igual o Broly ali, pareceria com o Cell Max, só que ele ficaria gigante. Outra característica também que atrapalha é que ele iria ficar na forma perfeita dele, mas ia ficar gigante. O cara não ia conseguir ficar pequeno, né? Parece que ele já foi um Android projetado para ficar gigante. Então, outra coisa que entra aí também é o fator do designer dele. Tipo, pensa um Cell Max, pensa um Cell normal, desculpa o erro, pensa um Cell normal, gigante. Não seria uma luta meio palha? Tipo, seria igual foi o Piccolo no torneio de artes marciais contra o Goku. O Piccolo ficou gigante, só que nessa hora seria o tempo inteiro, tá ligado? Ele usou numa hora ali, legal de se usar ali pra surpreender o Goku. Mas pensa 24 horas... 24 horas não, né? Porque uma luta de Dragon Ball não dura tudo isso. Mas pensa ali uns 3 minutos de porrada franca, os dois ali, o Cell perfeito gigantão. Então eles teriam que arrumar uma desculpa ali para ele poder voltar a ficar pequeno. E com certeza também arrumarem ali uns ajustes para ele voltar a ter a sanidade dele, porque era isso que o tornava imperfeito. Mas voltando aos quesitos para o Cell ter a sua terceira forma, que eu imagino, depois vocês comentem aí também o que vocês acham, é que ele teria literalmente
que ter um Zenkai muito top, passar por uma quase morte, e aí sim ele atingiria a forma perfeita, porque ele não tem a cauda para absorver energia. Então a única maneira que eu acho plausível dele dele ter a forma perfeita, seria por meio do Zenkai. Porque já que ele é um guerreiro baseado ali no céu, ele pode ali ter células Saiyajins, que o Dr. Hido ali deu o jeito dele de coletar, né? Então agora a gente entra no próximo tópico. Então eu acabei chegando à conclusão de que a única maneira para o Cell Max ter ali a sua forma perfeita seria por meio do Zenkai. Assim ele passa por uma quase morte ali, sofre muito dano durante o combate e consegue ter acesso à sua forma perfeita. Mas por meio da cauda realmente ele não consegue, porque a cauda dele e a cauda do céu são bastante divergentes. A cauda do céu ali visa pegar a energia do seu usuário ali, né, roubar a energia do seu usuário, como também literalmente, né, a cauda dele engole o próprio usuário do poder. E a cauda do Cell Max é o oposto, é bem diferente, ela visa ali esmagar o usuário. Basicamente foi no designer ali para mostrar realmente a brutalidade que o Cell Max impõe ali, comparando ele ao Broly, a falta de controle, aquele guerreiro que ia destruir tudo, tá ligado? Aquele monstro, literalmente. Então, foi com esse propósito que o Cell Max tem esse designer na cauda dele, o que mostra que ele literalmente não possui uma forma completa, a forma perfeita dele. Mas no caso, se ele fosse evoluir por meio de Zenkai, com certeza ele iria adquirir essa forma. Mas você tem uma opinião diferente? O que você acha? Você acha que o Cell Max tem sim a sua forma perfeita ali, por meio da cauda dele, ele poderia alcançar? E esse é um novo quadro que eu tô pensando em trazer mais vídeos sobre no canal, que é o Comentando Sobre. Vou comentar sobre guerreiros e dar minha opinião, segundo o que eu analisei na obra. Mas, claro, uma análise barra teoria, nem 100% vai ser verídico, porque no caso do Cell Max ainda vai vir um mangá, que vai ser a adaptação do filme, e a gente vai poder ter mais detalhes, né, sobre o nível atual dele, do Gohan, do Piccolo, assim espero, pra gente saber se o Gohan realmente superou o pai, se o Cell Max realmente tem esse poder mais forte que o Broly ali. Eu só literalmente comparei os feitos dele. E esse é o quadro Comentando Sobre. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no canal e façam parte dessa família. Comentem, é muito importante saber o que vocês acharam, é muito importante esse feedback. Me desculpo por qualquer erro, um abraço, até a próxima e fiquem com Deus.